Vamos lá, vamos falar desse time do Corinthians que vai encarar o Cruzeiro neste domingo. Também vou projetar o Cruzeiro, que tem novidades. Aliás, eu vou falar do Cabuloso aqui, porque não tem o Lucas Romero, que é um baita desfalque, hein? Suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Esse jogador, uma das figuras, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, para muitos é o primeiro volante na seleção do campeonato, e ele está ausente. Aí tem uma dúvida se joga o Matheus Henrique, que eu conheço muito bem lá do Grêmio, ou o Wallace. O Matheus Henrique tá na frente do Wallace na hierarquia, e é mais jogador, né? O Wallace é um cara mais, digamos, mais forte fisicamente, e o Matheus é muito técnico também, embora menos poder de combate. Então vai depender do que o Léo Jardim vai querer pro jogo. O Wanderson, aquele que machucou no jogo contra o Palmeiras, né, com aquela solada do Gustavo Gomes, que acabou não sendo expulso no jogo, inclusive, na partida diante do Palmeiras pelo Brasileiro, ele tá de volta. Ele voltaria só o ano que vem, tá recuperado, mas deve começar no banco de reservas, né? O Arroio deve ser o titular ali por aquele lado. Qual é a outra novidade? Do Vidalba, né, que acabou rompendo ali o ligamento num lance muito bizarro, né, porque o Fabrício Bruno meio que empurra o Yuri Alberto numa disputa, e o Yuri cai por cima do pé, da perna, né, do Vidalba, e ele acaba jogando os minutos finais ali do primeiro tempo até mancando, machucado, e não tinha condição nenhuma de jogo. Depois ele é substituído pelo Jonathan Jesus, que vai ser o zagueiro no lugar dele. Também acho baita desfalque, porque a dupla de zaga entre o Fabrício Bruno e o Vidalba é uma dupla que funciona, né? Cássio no gol, William e Kaique, né? Os laterais, o William na direita, o Kaique na esquerda, o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus na defesa, Matheus Henrique, o Christian e o Matheus Pereira, com o Arroio e o Caio Jorge. Esse deve ser o time do Cruzeiro. Bora falar do timão? Porque a gente tem algumas possibilidades. Pelas informações, gente, o Ranieri e o Yuri Alberto, eles fizeram um tratamento assim intensivo nesses últimos dias aí. Foram poucos dias, né? O Vasco e o Fluminense jogaram até na quinta e vão jogar domingo também. O jogo foi na quarta-feira, então você teve 2-3 dias aí de preparação, e como o Yuri ele saiu de campo reclamando dores no pubis, a pubalgia é sempre muito complicada, né? O Yuri não tinha uma expectativa de começar o jogo contra o Cruzeiro na ida. Ele começa e dá até assistência pro gol do Memphis. E aí ele sai alegando dores no pubis, e agora tá fazendo um tratamento para, quem sabe, poder jogar, ou, né, daqui a pouco virar uma alternativa, ser uma alternativa no banco de reservas. O Garro já se sabia que dificilmente ele começaria, mas ele foi relacionado e entrou no segundo tempo, e o Bidon foi muito bem. Então tem a expectativa de que agora o Garro possa ser titular, mas será que vale a pena? É o questionamento que eu faço. Depois da partida que o Breno Bidon fez no primeiro jogo, e vem fazendo, na verdade, e vem jogando bem como meio armador, vale a pena você sobrecarregar um Rodrigo Garro que teve muitos problemas físicos durante o ano? Daqui a pouco ele vira uma alternativa no banco de reservas. É proibido isso? É ruim isso? Mas é o Garro, ele é o camisa 8, ele é o craque, ele foi o melhor meia do ano passado, mas não vem sendo. É um jogo decisivo. Deixa ele para um segundo tempo e tal, para ele entrar numa plenitude física e aí poder colaborar. Mas também não dá para discutir caso ele coloque o Garro desde o início, se ele tiver condições, mas aí eu não tiraria o Bidon. Aí eu deixaria o Bidon, Maicon e o Carrilho. Fica um time mais leve? Fica, mas muito técnico. O Corinthians vai jogar em casa, pode controlar um pouco mais a bola no pé, e aí, com isso, impedindo o adversário de ter a bola, porque se entregar a bola para o Cruzeiro, também é perigoso, né? Você vai ficar recebendo martelada o jogo inteiro só porque você está com a vantagem. Acho que não seria a melhor estratégia. O ideal é você ter a bola quando a bola estiver nos teus pés, sob teu domínio, impedindo o adversário de jogar. Isso também mata tempo. E claro, daqui a pouco o Corinthians pode construir um gol, por que não? 2, e ampliar ainda mais essa vantagem. Então, eu não tiraria o Bidon, mesmo se o Garro começasse. E acho que daqui a pouco, se ele quiser dar mais força de combate ali com o Martínez, por exemplo, deixa o Bidon e o Garro para segundo tempo. O Yuri, pelas dores, pelo que a gente tem sentido aí, talvez ele realmente comece no banco também. E aí você tem as duas opções, né? Ou o Guinegão ou o Vitinho, para jogar ao lado do Memphis. Vejam que o Corinthians ganhou opções, né? Pelo menos nesse sentido. E o Ranieri, cara, muito difícil, né? Ele talvez seja relacionado, meio que numa emergência, assim, né? Uma urgência, pelo caráter decisivo do jogo,
mas não me parece que ele vai ter condições de pelo menos jogar alguns minutos. Se o Corinthians avançar, tem 2 finais aí pela frente, quem sabe, né? O Ranieri pode ser um cara super útil, né, nesses 2 próximos jogos. Então vamos projetar esse time aí: Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho, e aí o meio de campo a gente começa a ter dúvidas, né? Mas vamos lá: Maicon, Carrilho, Martínez e Bidon, com Memphis e Guinegão, ou Maicon, Carrilho, Bidon e Garro, com Memphis e Guinegão, ou Memphis e Vitinho, mais ou menos nessa linha. 90 minutos para a grande decisão da Copa do Brasil. Enfim, é uma empresa ilegal. Só estou falando que ela foi investigada e foi proibida de operar no Brasil. Então, meu amigo, também não é assim, o certo pelo duvidoso. Amanhã cai essa liminar e aí o Corinthians fica sem patrocinador master. Ele tinha um que queria oferecer 180. Então, meu amigo, o jogo é para os 2 lados que funcionam, tá? O jogo funciona dos 2 lados, entendeu? Funciona dos 2 lados. Então a gente vai ter que ver se é responsa mesmo, né, essa bet. Se for responsa, tem que fechar com a bet. Se não, né, vai da Esportes da Sorte aí, que sempre fica iludindo, né, o torcedor corintiano, com o Pogba e companhia. Assim, eu quero que o Corinthians feche o melhor contrato e eu não pago pau para Esportes da Sorte, entendeu? Eu não pago pau. Não pago pau, tá? Não pago pau porque agora ela parou, né? Mas é muito engraçadinha no Twitter. Aquela época do Pogba me irritou demais, entendeu? A assessoria do Corinthians também, meu, tropeçou feio, velho, com aquela árvorezinha de Natal lá com a estrelinha lá da França, lembra? Aquilo ali foi ridículo, sabe? Aquilo ali foi ridículo, entendeu? Então vambora, né, velho? Vambora aí pra gente, né, ver o que vai acontecer, né, em relação aí ao patrocinador master. Mas é isso, acho que eu não esqueci de falar nada. A Esportes da Sorte inicialmente ofereceu 103 milhões, né, aumentou para 150. E outra, né, não vai subir, tá? A Esportes da Sorte não sobe mais, é 150 milhões e acabou, beleza? É isso, ponto. Hoje nunca acerta o horário, mas também com um louco igual eu, cada dia um horário, né? Revolução Marketing. A culpa é minha, né? A culpa não é de vocês, né? Eu sou um louco, né? Eu admito que eu sou louco, entendeu? Só que vocês são piores do que eu, que vocês me assistem. Entendeu? Vocês são piores do que eu. Tá? Vocês me assistem, vocês são mais loucos que eu. Samir, se chegar uma proposta de 25 pro Guinegão, você sorteia 5 café do Rei do Café. Agora, se chegar de 30, você sorteia 10 Rei do Café. Se uma proposta... Cara, eu dou pra vocês os 5 cafés do Rei do Café se chegar uma de 30. De 25 pode chegar, eu acredito. De 30 eu não acredito que chegue. Tá? Não é mais liminar, sabe? O governo já autorizou, então, da Esportes da Sorte, né? É isso. Então a Bet apresentou esse fundo árabe aí ao Timão, né, mostrando que tem grana. Tomara que tenha aí. Tomara que seja uma empresa idônea e o Corinthians ganhe 80 milhões a mais por ano. Só isso que eu quero, tá? O restante eu não quero nada, porque eu não patrocino ninguém, graças a Deus, e vida que segue. Vamos falar de Caixa, vamos falar de Neoquímica. A reunião, né, do Corinthians, tá? A reunião do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, a nova reunião está marcada para a próxima semana, tá? Essa reunião aconteceria essa semana, aí já envolvendo a quitação do estádio corintiano, tá? Com a Neoquímica, as conversas continuam também a todo vapor, né? O Corinthians trabalha nessas duas frentes. O Andrés está à frente dessas negociações. Vocês me perguntaram, outro dia eu já revelei, não escondo nada, entendeu? E uma pessoa importante da Caixa teve que ir ao México fazer uma viagem essa semana e pediu para que a reunião fosse na próxima semana, tá? O Corinthians acredita que pode chegar a um acordo ou com a Caixa ou com a Neoquímica, que é com a Impera Pharma, né? Então, as próximas semanas vão ser aí decisivas, né, no Corinthians, e quem sabe, né, as coisas possam se acertar ainda esse ano, e eu torço para que sim. Nunca falei que vai acertar, não estou cravando nada, só estou dizendo que há uma negociação do Corinthians com a Caixa e uma com a Neoquímica, entendeu? A ideia do Corinthians é fechar um patrocínio,
a venda do patrocínio, né? Os name rights não deixa de ser um patrocínio. É fechar os name rights com a Caixa ou com a Neoquímica. E agora já está aumentando o prazo de validade em relação aos anos. Eu havia falado para vocês 10, depois eu falei 15, está sendo discutido 20 anos também. Eu já tinha falado 20 anos, acho que não, né? Acho que eu tinha falado 15, né? Mas está sendo discutido também até 20 anos de contrato, seja com a Caixa, seja com a Neoquímica, tá? Não sei se vocês acham muito, 20 anos,